Ore a Jesus para que Ele te ajude a vencer as tentações que virão pela fé. Lucas 22, 2.39 e 46. E, saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A quem devemos orar? Nosso Senhor diz para orarmos a fim de que não caiamos em tentação. A palavra tentação aqui significa passar por dificuldades. O Senhor está nos dizendo para ficar acordados e orar sempre para que não caiamos nessas tentações. Além disso, Ele também disse que Deus abençoa aqueles que suportam a tentação. O Senhor disse: Mas vocês são os que ficaram comigo durante as minhas provações, e eu dou a vocês o reino assim como meu Pai o deu para mim, para que vocês possam comer e beber nele à minha mesa e se sentar no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Além disso, o Senhor disse que certamente recompensaria seu povo que passou por lutas junto com ele. Certamente há pessoas aqui que já passaram por tentação. Por isso devemos orar constantemente na presença de Deus porque ainda passaremos por tentação no futuro. O pastor Lee saiu para um culto ao ar livre com os santos da igreja de Sokshu no último domingo e se perdeu. Por isso devemos orar pelo pastor Lee, por nós mesmos e por outros irmãos, pelos servos de Deus e também orar uns pelos outros. Nós podemos realmente passar por todo tipo de dificuldade a qualquer momento. O estado do pastor Lee tem ficado tão grave nestes dias que ele quase perdeu a razão. Ele estava tomando remédio para a pressão alta e até mostrou alguns sinais da doença de Alzheimer. Ele perdeu a memória recentemente de uma forma parecida com os sintomas da doença de Alzheimer ou de paralisia, e até seus antigos amigos foram afetados com esta doença. Nós seres humanos somos criaturas frágeis. Foi por isso que o Senhor nos disse: Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Você e eu também podemos passar por isso. Mas se não soubermos passar por estas lutas e não orarmos buscando ajuda perante Deus, nunca poderemos superar estas dificuldades. Foi por isso que o Senhor nos disse para orar sem cessar, a fim de que não passemos por tempos difíceis e perdemos a fé devido ao desânimo. O Senhor disse: Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, as coisas que nos foram confiadas parecem muito simples para nós, mas há milhares de outras coisas que devemos preparar para terminar nosso trabalho. Isso significa que devemos estar preparados e sempre prontos para viver neste mundo de modo correto. Temos que nos preparar com antecedência nos assuntos que dizem respeito ao cuidado com a família, pois passamos por muitas lutas quando não fazemos tudo com antecedência. Então o Senhor nos diz que devemos buscar sua ajuda sempre em oração e nos preparar para tudo antecipadamente para que não passemos por dificuldades. E como está a palavra de Deus, devemos sempre orar e buscar a sua presença. Devemos buscar a ajuda do Senhor. Precisamos lembrar que aqueles que buscam a ajuda de Deus em todas as coisas são os que vivem com uma fé correta. Viver assim é a atitude certa das pessoas de fé. Esta é a vida das pessoas da verdadeira fé, ou seja, de nós justos. Devemos ser cristãos que buscam aquilo que precisam, que oram pelo reino de Deus e também por seus irmãos.
O que eu quero dizer é que precisamos ser pessoas que buscam a ajuda de Deus em todas as coisas. Pense naquilo que precisamos orar. Temos que pensar no que nos acontecerá no futuro e no que precisamos nos preparar para uma vida tão incerta assim. Precisamos pensar naquilo que precisamos e buscar a ajuda do Senhor acerca disso. O Senhor nos ajuda quando buscamos isso dele, e podemos receber esta ajuda e viver neste mundo da forma certa. Nós não sabemos quando passaremos por dificuldades e o que teremos pela frente. Por exemplo, nós que dirigimos devemos orar para que não soframos algum acidente de repente. Os acidentes de carro acontecem independente da nossa atenção. Passamos por coisas terríveis quando não oramos. Só podemos ser protegidos pelo Senhor se buscarmos sempre sua ajuda em tudo. Nossos irmãos que trabalham também passam por muitas lutas. Então eles precisam levar estes problemas para Deus e buscar sua ajuda. O que quero dizer é que devemos ser pessoas que oram a Deus para resolver estes problemas e por sua graça nestes assuntos. Isso mostra que devemos orar sempre. Nós devemos orar se vamos ingressar no ministério ou abrir um negócio, e devemos buscar a ajuda do Senhor em cada assunto da nossa vida. Foi por isso que o Senhor disse no texto bíblico deste capítulo: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação, ou seja, o Senhor está nos dizendo para buscar sua ajuda e viver em meio à sua graça. O que quer que façamos, você sabe que isso não é algo fácil. Não importa o quanto um trabalho pareça simples, devemos nos preparar bastante e buscar muita ajuda de Deus para fazê-lo? Só poderemos terminar o trabalho se fizermos isso. Devemos ser pessoas que olham para si mesmas, ver o que precisa a Igreja de Deus e buscar sua ajuda para fazê-lo. Primeiro temos que orar por nós mesmos. Depois temos que orar por aqueles que estão mais próximos a nós. Também devemos orar por nossos pastores que estão fora do país. É impossível dar continuidade a qualquer trabalho se tentarmos viver só com nossa própria força e não buscarmos a ajuda de Deus para os nossos irmãos e servos do Senhor. Nós somos o povo que deve sempre buscar a ajuda do Senhor e segui-lo passo a passo pela fé. Meu coração muito se entristece quando penso em como o pastor Lee se perdeu, e acho que esta é a nossa obra e a obra do Senhor, de ninguém mais. Portanto, devemos realmente orar a Deus em todas as coisas. Devemos sempre orar por nós mesmos, por nossos irmãos e pelos servos do Senhor. Já que ainda está neste mundo, você ora sempre a Deus? Será que você não confia na sua própria força, na sua esperteza e na sua sabedoria enquanto vive aqui neste mundo? Esse tipo de atitude é o verdadeiro reflexo da sua arrogância. O Senhor nos deu todo o poder para realizar as tarefas que Ele mesmo nos confiou. Devemos ser os santos que creem que o Senhor nos deu este poder e nos dará tudo o que precisarmos no futuro, e devemos sempre orar a Deus pela fé. Devemos sempre estar acordados, orar sem cessar e buscar a ajuda do Senhor porque passaremos por muitas dificuldades em nossa vida. Por isso o Senhor está nos dizendo: deixem de lado sua própria maneira de pensar, não vivam apenas para si mesmos, levantem-se e orem para que não caiam em tentação. O tempo chegou para o nosso Senhor que recebeu todos os pecados do mundo sobre-se no Rio Jordão para os levar à cruz. Quando o Senhor subiu ao Monte das Oliveiras para orar, seus discípulos caíram no sono. Jesus olhou os discípulos e disse que estava indo para o monte porque sabia que passaria por muitas dificuldades no futuro. Ele disse: orem para que não caiam em tentação e passem por lutas. Então ficou de joelhos e orou com sinceridade a Deus: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. As Escrituras dizem que o Senhor orou com tanta sinceridade que gotas de sangue do seu suor caíram no chão. Também devemos sempre orar a Deus Pai como o Senhor disse, para que não passemos por grandes dificuldades em nossa vida. Você não tem mesmo muitas dificuldades em sua vida?
De fato, muitas dificuldades e situações perigosas estão presentes em nossa vida. Portanto, precisamos orar ainda mais para evitar que estas coisas aconteçam. Senhor, por favor, me proteja e tome conta de mim. Não me deixe passar por problemas difíceis e insuportáveis. Eu não quero então que você menospreze a oração que fazemos a Deus em nossa vida de fé. Eu quero que você leve a sério isso e entenda que precisa apenas reconhecer seu pecado em sua caminhada de fé. Temos que levar o mesmo tipo de vida tanto no corpo como no espírito. Definitivamente nós precisamos da ajuda de Deus em nossa vida. Eu quero que você lembre que só podemos levar uma vida espiritual e social correta quando Deus nos ajuda. Embora sua vida pareça simples por fora, ela não é tão simples assim. Há muitos momentos que são difíceis e duros de suportar. Portanto, você deve buscar a ajuda de Deus enquanto viver neste mundo. Há mesmo muito pelo que orar. Eu sinceramente quero que vocês sejam os santos que sempre guardam a palavra de Deus em seu coração, que declara: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação, e sempre orem a Deus enquanto viver neste mundo. O apóstolo Tiago disse: os que passam por tentação pelo Senhor são abençoados. Aqueles que passam por dificuldades pelo Senhor e o seguem são abençoados. Portanto, ore por você mesmo. Ore pela pregação do Evangelho. Ore pelas almas perdidas. Ore pelos servos de Deus. Eu sinceramente quero que todos vocês orem por outras pessoas, por si mesmos e pela Igreja de Deus, e sejam pessoas que levam uma vida de fé correta.